nessa noite, eu gostaria... Muito obrigada, amado. Deus abençoe. De somente ler a parte B de um versículo, para a gente entender um pouco sobre a reflexão que eu trouxe aqui essa noite. Está lá em Lucas 2, o versículo 49. Jesus respondeu assim: não sabias que me cumpria estar na casa de meu Pai? Amém. Quando nós falamos sobre liderança ou nos preocupamos em estar como líderes, porque ninguém nasceu líder, mas Jesus foi este líder fantástico, que é o nosso maior exemplo. Nunca existiu um líder tão comprometido como Jesus. Nunca existiu um líder com uma missão tão maravilhosa. Ele não perguntou para o Pai se era fácil ou se era difícil. Ele não reclamou dizendo que os liderados deles viviam fazendo tudo errado. Na verdade, nós não temos nenhum registro de que dizia que ele desistiu ou não cumpriu o que Deus deu para o coração dele. Na verdade, ele sempre para nós foi um exemplo de líder maravilhoso e de líder excelente. Aos 12 anos de idade, ele já respondeu para Maria: olha, você não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Eu tenho no meu coração um dever a cumprir. Eu tenho no meu coração um chamado a fazer. E ele foi então, quando chegou à sua idade, disse que ele chamou 12 homens. Só que nesses 12 homens não havia habilidade para serem pescadores de vida. Conta-nos que um eram pescadores, que outros eram cobradores de impostos, mas não existia a habilidade nesses 12 homens de serem como eu e você. Pode ser que alguns aqui já nasceram no Evangelho como eu, outros se converteram aqui na igreja CCNE, outros se converteram em outras igrejas, mas nesses 12 homens, Jesus conseguiu identificar neles o melhor que eles tinham. E para então falar sobre liderança, que é este maior exemplo para nós de Jesus, ele tinha algumas coisas que fizeram desses liderados, desses 12 homens, pessoas diferentes. E eu gostaria de então propor a você que você buscasse se identificar como líder ou como liderado, se você tem isso no seu coração. Em primeiro lugar, Jesus sabia lapidar o que as pessoas tinham de melhor. E você como líder? Quando você está lá no meio de uma reunião, ou preocupado em começar o culto, o que você traz ao coração do seu liderado? O de melhor ou o de pior? Jesus também sabia extrair o melhor das qualidades dos seus liderados. E o interessante é que quando o pastor Justino falou aqui o parabéns para o pastor Átila no domingo passado, ele falou uma coisa muito interessante, que muitas vezes nós tentamos durante um tempo nos adequar ao corpo de Cristo. E passamos por um, por outro e por outro ministério. Mas Jesus sabia identificar e extrair essas qualidades. Será que nós, como os líderes, estamos sabendo fazer isso? Temos sabido ser verdadeiros com os nossos liderados? Jesus soube fazer com que as pessoas se sentissem amadas. Amadas. Você faz com que os seus liderados te amem ou te odeiem? Toda vez que eu vou no ensaio do louvor, eu tenho vontade de não voltar mais. Toda vez que eu vou na reunião de diaconia, eu penso, não quero mais voltar àquele ministério. Ou será que você, como líder, como homem de Deus que foi chamado a participar dessa igreja, tem extraído este amor de Deus pelo seu liderado? Meu amado, Jesus não ficava no ar-condicionado e mandava os discípulos irem lá atravessar.
Na verdade, muitas das vezes era ele quem ia. Ele mesmo disse, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Isso quer dizer que Jesus não era só aquele que mandava, mas era aquele que tinha coragem de arregaçar as mangas e de buscar resultados, porque ele ia junto de sol a sol. E Jesus conseguia fazer com que toda uma nação sonhasse diferente. Tem um verso que dizem aí no mundo que um sonho que se sonha só é somente um sonho. Qual tem sido o seu sonho para esta igreja como líder? Qual tem sido o seu sonho para esta igreja como liderado? Sabe por quê? Porque quando nós sonhamos para os nossos projetos pessoais, nós não incluímos a igreja. Nós não incluímos os ministérios. Nós não incluímos as pessoas que estão lá fora esperando que o nosso sonho possa se tornar realidade. E muitas das vezes ele não se torna realidade. Sabe por quê? Porque foi só um projeto seu. Mas quando nós, através de Jesus, aprendemos a sonhar coisas que vão trazer a melhoria, desejos que vão fazer a diferença, quando nós sonhamos, como o pastor um dia sonhou, talvez ele nem sonhou que fosse todo este tamanho, mas ele sonhou que queriam vidas restauradas. O Senhor foi lá e pôde ter a misericórdia dele para que ele realizasse esse sonho. Jesus extraía isso dos seus 12 discípulos. Eles começaram a sonhar um sonho de Deus. Disse que eles abandonaram tudo que eles tinham, que eles possuíam, para seguir um sonho que não era deles. Quantos de nós não já largaram os seus sonhos para seguir homens e mulheres? Para seguir pessoas que muitas das vezes nos desapontaram. Mas como líderes, nós temos que aprender a sonhar. Às vezes, por menor que seja, para o nosso ministério. Para que esse ministério cresça, para que esse ministério vá além da excelência e que mude a realidade daqueles que envolvem a todos. Muitos de nós, como líderes, sonhamos às vezes em ser líder. Aí eu te pergunto, você sonhou em ser líder para você estar aqui na frente e ser lembrado como líder deste ministério? Ou porque você sonhou que o seu ministério, o ministério que Deus te permitiria estar na frente, iria fazer diferença nesta geração? Eu não digo só na igreja comunidade Nova Esperança, mas aonde quer que você esteja e saia com o seu ministério, ele pode fazer a diferença e mudar vidas, renovar corações, ou simplesmente ele tem sido só um sonho seu e por isso você tem caminhado sozinho. O último ponto que eu quero destacar nessa reflexão sobre os pontos da excelência desse líder que somos convidados é que Jesus nunca desistiu de uma só vida. Nós, como líderes, temos que parar com essa de abandonar os feridos como escombros numa luta. Porque parece que a gente se cansa e chega num determinado momento a gente não quer mais carregar os feridos. Mas Jesus, além de carregar os feridos, disse que ele os tratou, disse que ele cuidou e disse que ele continua fazendo isso pela igreja. Eu e você que somos líderes, temos que ser mais persistentes. Eu digo que isso é uma das grandes qualidades, às vezes, que parece que é chato. Ai, aquela pessoa está sempre insistindo para eu ir na igreja. Aquela pessoa está sempre insistindo para eu vir nesta comunidade. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A persistência, meu amado, é não desistir do seu liderado, daquele que caminha com você, daquele que se chateia também com você, daquele que desiste muitas das vezes do seu lado, e que você pensa assim, é só mais um que pode ir e Deus vai mandar outros no lugar dele. Ninguém é insubstituível, verdade, mas ninguém é como o outro. Aquele que foi
Pode ser a parte que te falta para o seu ministério ser melhor. Então, essa é uma simples reflexão de um homem para mim que, de todos os outros, foi o mais excelente e mostrou para mim e você que a gente pode conseguir. Porque, apesar dele ser Deus, disse que ele se esvaziou de toda a sua glória para mostrar para mim e para você que podemos ser líderes melhores, em nome de Jesus. Amém.